no conhecimento gnóstico, tudo começa naquilo que é conhecido como pleuroma, que quer dizer a plenitude. É uma espécie de outra dimensão, outro universo além do mundo material, onde a existência realmente começou, e onde é uma espécie de existência divina, perfeita, sem problemas, sem corrupção. É lá onde é a morada da mônada. A mônada é o primeiro ser, é aquilo que a gente pode chamar como a fonte de vida inicial, o motor de tudo. Enfim, é aquilo que deu pontapé na existência no mundo espiritual. E a mônada, então, ela não tem forma, ela não tem nem também corrupção, ela é perfeita. A mônada, através da vibração dela, ela criou também, eventualmente, uma espécie de consciência, e acredito que essa consciência seria o primeiro ser daí, né? Depois dela, que não é nem um ser a mônada, entendem? Ela começou a emanar seres. Esses seres são conhecidos como Aeons, e o primeiro Aeon de todos, Barbelo. Barbelo é uma emanação também, é como se fosse assim, a mônada é tão forte que o simples ato dela pensar criou um ser. E esse primeiro ser continuou criando emanações. Tudo ainda livre de qualquer corrupção. Era tudo ainda perfeito, digamos assim. Se é que é possível aplicar esse tipo de palavra para qualquer contexto. Depois disso surge, como eu já tinha falado também, essa palavra Aeons. Aeons quer dizer literalmente eras, mas na cosmologia gnóstica, digamos assim, são seres, são divindades que geralmente surgiam em duplas. E um desses Aeons especificamente recebeu o nome de Sofia. Sofia é uma palavra grega que quer dizer conhecimento, né? Então Sofia seria um desses Aeons, que identificado geralmente como uma energia feminina, talvez por causa dessa palavra, mas, né? E ela comete, daí seria o primeiro desvio de toda a ordem eleitoral até aqui, que ela teve a curiosidade a respeito da mônada, o que era essa primeira vibração, essa primeira energia, esse primeiro ser, essa plenitude, inclusive livre de sexualidade, ao contrário dos Aeons, que de certa forma já possuíam, porque eles andavam em pares, então eles possuíam, digamos, uma distinção de um por outro, para serem atribuídos a pares. Em compensação, a mônada não tinha nada disso. Então, na tentativa dela de perceber, é como se ela tivesse involuntariamente imitado, feito uma mímica do que a mônada fez ao criar Barbelo, só que a Sofia não era perfeita, que nem a mônada, não era livre de já ter um par também, ela fez algo além do que ela poderia fazer, né? E fazendo isso, criou-se então o Demiurgo. O Demiurgo é o primeiro ser deste mundo material, então, porque ele já foi criado abaixo, ele já não foi criado no mesmo mundo, ele não faz parte do pleuroma, entendeu? No erro que a Sofia cometeu, ela criou esse ser que ele seria o criador do mundo material, inclusive da nossa existência por aqui, né? Aqui na Terra, digamos assim. Então esse Demiurgo não sequer sabe da existência do pleuroma e sequer sabe da existência desses outros seres todos que eu tinha nomeado até aqui, mônada, Barbelo, Aeon, Sofia, nada disso ainda chegou até a percepção dele. Então ele conclui que ou ele é o único Deus, ou ele é o primeiro Deus, e ele passa a criar o mundo material. É ele que teria... É nessa hora que seria construído o universo que a gente conhece, o universo que a gente observa. Tudo isso que acontece no pleuroma acontece numa dimensão além da nossa percepção, que além da nossa que a gente consegue enxergar. Então só a partir de Demiurgo é que surge todo o nosso mundo material, inclusive eu e tu que está assistindo esse vídeo. Então, esse Demiurgo que criou o planeta Terra, é por isso que o planeta Terra é imperfeito, entendeu? Porque no conhecimento gnóstico, como que é algo perfeito, né, incapaz de cometer erros, sabe, e completamente vindo de uma plenitude, poderia criar a nossa realidade material, que é tão falha, que é tão cheia de coisas ruins acontecendo o tempo todo e nada funcionando exatamente como deveria, né? Então daí surge essa ideia de que o mundo material não foi criado por uma força perfeita, foi criado por esse Deus, se é que dá para chamar de Deus, né? Esse ser Demiurgo. E daí ele teria colocado também o que é conhecido no conhecimento gnóstico como arcontes, encarregados de controlar a parte material aqui do planeta Terra. Então podemos falar assim de divindades menores, mas que tem como principal função manter seres humanos aprisionados, visto que eles não têm noção de que existe um pleuroma, que isso quer dizer que o ser humano pode acessar uma realidade maior do que o mundo material. Inclusive,
é mais importante, mais necessária, é lá onde realmente a existência se completa, digamos assim, não é aqui na nossa jornada material. Então, como esses arcontes, assim como Demiurgo, sequer sabe que existe esse mundo espiritual, a função deles é nos manter alienados, apegados, presos e constantemente vivendo, reencarnando e estando sempre aqui presos, desejando participar, acreditando que se a gente parar de participar desse processo material, a gente vai estar perdendo algo muito bom, entende? E daí, nisso tudo chega depois disso a figura de Jesus Cristo, que ela existe no gnosticismo, afinal o gnosticismo é uma espécie de cristianismo primitivo que floresceu ali entre os 2 primeiros séculos da Era Comum, né? Então, Cristo é muito importante, mas evidentemente que Cristo nessa cosmologia não é filho de Deus, visto que Deus não é perfeito. Mas Jesus Cristo é uma espécie de avatar do Pleuroma, então Jesus Cristo é um ser divino, perfeito, mais perfeito que Demiurgo, entendeu? E ele foi enviado no planeta Terra para alertar a humanidade dessa questão toda, de que, tipo assim, o mundo material é uma ilusão, o mundo material não é eterno, não é importante, só uma passagem tua, o que realmente importa é a gnose, né? Que, simplificando, essa palavra quer dizer conhecimento, então seria entender, mas entender de uma forma bem enraizada, profunda, tudo isso que eu estou querendo explicar aqui em 10 minutos para todo mundo que prestou atenção aqui nesse vídeo, entende? Então Cristo é uma figura muito importante, é fundamental, faz parte, é um ser assim imprescindível para o culto gnóstico, mas ele é uma figura completamente distinta do cristianismo ortodoxo, digamos assim, né? O cristianismo católico também, né? No gnosticismo ele é uma outra figura, mas assim, vital, também importante, uma conexão direta com esse divino que nos lembra que nós, seres humanos, apesar da gente ter sido criado pelo Demiurgo, o Demiurgo em essência foi criado também por essa essência divina. O ponto é que ele é ignorante a esse fato, entendeu? Ele não tem esse conhecimento. Para ele criou tudo, ele é o que importa, então o culto a ele é importante também. Agora, nós podemos transcender essa ideia do mundo material e acessar essa figura, porque nós teríamos então uma fagulha, uma centelha, um pedacinho dessa plenitude, né? Um pedacinho da mônada, porque nós também somos emanações, vibrações desse primeiro motor inicial que colocou tudo em movimento, que é incompreensível, inefável, sem forma, né? E além de Jesus Cristo, também na cosmologia gnóstica existe os luminares ou luminários, que seriam uma espécie assim de anjos guardiões, espíritos protetores, sabe? Algo que também tu pode associar, eu consigo associar com vários cultos modernos que ainda tem aqui no planeta Terra, tipo as religiões afro-brasileiras, o espiritismo, e todos esses cultos que têm a ideia de que a gente está se conectando com alguma espécie de emissário de luz, que muitos deles nunca foram encarnados, então eles não têm a experiência terrena, eles nunca viveram aqui como seres humanos, né? Eles são esses luminares que eles também são habitantes do Pleuroma, que foram encarregados de ajudar Cristo nessa função de alertar os seres humanos para um mundo mais importante, anterior e transcendental para além da matéria, que buscar perseguir apenas, exclusivamente, saciar suas vontades, seus desejos e ser bem sucedido aqui enquanto pessoa viva e ignorar onde todos nós deveríamos estar voltando eventualmente, né? Inclusive não querer voltar para cá o tempo todo, entender que isso aqui deveria ter algum fundamento no teu processo evolutivo e depois transcender isso e voltar para onde tu se originou de fato, né? Tudo isso daí então é o que dá para definir como as entidades e as principais figuras da cosmologia gnóstica. E agora que eu encerrei tudo isso, eu posso dizer que evidentemente aqui foi uma grande simplificação, né? Foi torturante para mim não fazer lá tantas considerações. Eu vou lançar mais um vídeo aqui nesse canal onde eu disserto as minhas opiniões sobre o gnosticismo e tudo mais, né? Como que eu acho que ele ainda está ou não presente, diferenças dele dele para o cristianismo ortodoxo, católico, que a gente conheceu mais comumente, né? O que eu concordo, o que eu não concordo dessa doutrina, mas esse vídeo eu tentei condensar, consegui fazer uma chamada mais assim alarmante, mas evidentemente que assim, o gnosticismo, como todo o cristianismo primitivo, é muito complexo, muito difícil de estudar. Ele tem que ser interpretado com muita cautela, obviamente, mas aqui eu tentei
fazer de conta que dá para condensar e explicar rapidamente algo que é misterioso por natureza. Mas é isso aí. Quem gostou desse vídeo, deixa um like se está assistindo no YouTube, se inscreve no meu canal, se está assistindo aqui no TikTok, passa a me seguir, deixa um like também. E valeu, até o próximo vídeo.